Graça e paz sobre a tua vida. Mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas diante de nosso Deus e nosso Pai. A vontade cumprida. Isso que precisamos entender. Estamos aqui para ouvir o Espírito e obedecermos, segundo aquilo que seja a vontade do Senhor, sendo guiados por aquilo que é o seu propósito, o seu querer. Nós precisamos aprender a ouvir, a obedecer e fazer realizada esta vontade. É o que Paulo fez e Barnabé quando foram separados e enviados para a primeira viagem missionária que fizeram. Passaram por momentos difíceis, sem chama de dúvida que passaram. Inclusive, Paulo foi apedrejado. Mas a vontade de Deus foi cumprida. Paulo morreu? Não, foi dado como morto, mas não morreu. O que nós precisamos entender é que nós temos e precisamos fazer essa vontade, obedecendo, honrando e glorificando o Senhor. Assim como Cristo fez. Ele é o nosso exemplo, ele é o nosso testemunho daquilo que nós precisamos aprender e fazer. Diz assim lá em Atos 14, do 21 ao 23. E tendo anunciado o Evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E promovendo-lhe em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendar ao Senhor, em quem haviam crido. E lá do 26 ao 28, depois navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a obra que haviam já cumprido, Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizeram Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé. E permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Paulo e Barnabé cumpriram a jornada, cumpriram o propósito daquilo que tinham sido separados pelo Espírito para fazerem. Foi o que nós lemos mais atrás, alguns dias. E nós precisamos entender isso. Somos instrumentos e expressão do Pai neste mundo. Não se trata de uma obediência cega, mas de compreendermos a vontade de Deus. Jesus mesmo disse, eu já não vos chamo de servos, mas de amigos, porque vos dei a conhecer a vontade do Pai. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender o propósito da nossa vida, a razão do nosso viver. Pois se não entendermos, nós agiremos segundo uma religiosidade, segundo o pensamento natural, buscaremos aquilo que seja do nosso interesse, do nosso desejo. Observaremos que tudo que nós fazemos tem só um intuito, querer agradar a Deus para recebermos algo em troca. Isto é pensamento natural, isto é uma forma infantil de pensar de crianças imaturas que não conhecem a vontade do Pai. Somos salvos pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus e pela bondade de Deus. Mas como devemos viver? Esta é a questão que nós precisamos entender e compreender. Somos chamados para a maturidade, para crescermos, amadurecermos, aprendermos a ouvir a vontade do Pai e nos submetermos como Cristo fez, obediência à vontade do Pai. Não existe outra maneira de fazermos essa vontade se não nos submetermos ao Pai e à sua vontade. Precisamos crescer, amadurecer nesse sentido e entender que somos imitadores de Cristo, devemos agir como Ele. Por isso, negarmos a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e seguirmos o modelo de Cristo não é uma opção para aqueles que conhecem a salvação de Deus. Somos designados para a vida, designados para revelarmos o reino de Deus neste mundo. O trabalho de Cristo foi fazer esse reino conhecido, a vontade do Pai conhecida. E Ele nos enviou como foi enviado pelo Pai, para que a vontade de Deus seja conhecida. Então, caminharmos
rumo à maturidade, à plenitude de expressão de Cristo, não é uma opção, mas a única forma que temos de cumprir a vontade de Deus, de fazer a sua vontade cumprida neste mundo, aprendendo a ouvir o Espírito e a obedecer aquilo que seja a vontade do Senhor, no sentido de nos submetermos para sermos a oferta, o sacrifício, assim como Paulo e Barnabé foram durante essa primeira jornada e voltaram e se alegraram com os irmãos pelo cumprir da vontade do Pai. A gente precisa crescer nisso, amadurecer e entender que o trabalho de Cristo foi revelar o Pai e fazer a sua vontade conhecida, realizar a sua vontade. Nosso papel é o mesmo, fazer a vontade do Pai cumprida nesta terra. Por isso a oração do Pai Nosso. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Somos responsáveis por fazer a vontade do Pai cumprida. E qual é a sua vontade? Que o seu reino seja conhecido, que a sua vontade seja conhecida, vivida e expressa por meio de nossas vidas. Nosso culto está em ofertarmos as nossas vidas a Deus, mas em favor das pessoas, para que a sua vontade se cumpra em nós e através de nós. E para isso, precisamos nos renovar pela transformação do entendimento. Precisamos deixar de pensar como pessoa natural e pensarmos como um filho de Deus, pois recebemos a mente de Cristo, fomos feitos à semelhança, à imagem de Cristo, para revelarmos Cristo ao mundo. Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador, e Ele é quem faz a vontade do Pai conhecida neste mundo. Que a gente possa aprender, compreender estas coisas e nos sujeitarmos à vontade de nosso Deus e nosso Pai. E assim, fazer da sua vontade cumprida, sermos instrumento e expressão dessa vontade neste mundo e nos alegrarmos por obedecermos e nos submetermos à vontade do Pai. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.